Olá, boa noite. Você é muito bem-vindo a esse tempo dedicado à reflexão e à adoração ao nosso Deus. Eu espero que o seu coração esteja aberto para receber aquilo que Deus nos oferece. Hoje, queremos observar pelo texto bíblico de 2 Coríntios capítulo 10, uma verdade essencial para a nossa vida. Chega de rótulos, chega de comparação, chega de classificar os homens a partir da nossa perspectiva. Vivemos um mundo muito injusto e os homens têm sido injustos uns com os outros. Nós vamos adorar o nosso Deus com alguns hinos. Nós vamos orar a Deus e vamos extrair da Escritura uma reflexão para o nosso crescimento e para o nosso melhoramento enquanto pessoas e principalmente enquanto pessoas que se dizem discípulas de Jesus Cristo. Eu espero que Deus use tudo que tem sido preparado para o seu crescimento e que Deus te abençoe. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar Deus.
Vamos orar? Amado Deus, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado pela oportunidade de abrirmos a palavra do Senhor para entendermos o que ela traz para o nosso conhecimento. Eu oro pedindo, Pai, que o Espírito Santo dos céus possa iluminar o nosso entendimento e que essa palavra possa cair no nosso coração e frutificar para a Tua glória. Nós queremos, ó Pai, nos oferecer para receber a Tua orientação e para vivê-la no nosso dia a dia. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Por favor, abra sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios. Nós vamos observar alguns versículos no capítulo 10. Capítulo 10 de 2 Coríntios, a leitura do texto começa no primeiro versículo. O texto diz: Eu mesmo, Paulo, eu vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam, como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, eu não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Considere o tal isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos quando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos como alguns que se louvam a si mesmos. Mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Essa palavra, ela tem uma mensagem muito pertinente. Queridos, o texto, ele tem uma dinâmica que pode ser bem percebida durante a leitura. É um texto de defesa, é um texto onde Paulo ele combate alguns críticos e acusadores e onde Paulo ele se contém para ser moderado, modesto, não se valendo da sua autoridade e da sua posição. Eu já falei em outras mensagens a respeito dessas cartas. Paulo vinha sendo acusado. E quando nós lemos o texto, fica evidente que havia críticos e acusadores. E se nós olharmos o versículo 1, versículo 2, versículo 10, nós poderemos perceber que esses acusadores são pessoas que julgam, pessoas que são arrogantes, pessoas que são insensatas, mas pessoas que são também sofistas. Algumas traduções, como a que eu li aqui, a Revista e Atualizada, elas usam a palavra sofisma. E essa palavra, ela é usada para descrever um cenário bem curioso. Então, por isso que eu digo que eles eram sofistas. Nesse caso, eu quero dizer que eram pessoas arrogantes a respeito das próprias opiniões. São pessoas que julgam ter a palavra final, decisiva e mais sábia a respeito de qualquer assunto. Então, quando Paulo fala com os coríntios,
Ele está falando que ele conhecia bem o perfil daqueles que o criticavam. Paulo conhecia bem quem eram eles. Homens arrogantes, soberbos, que se apoiavam fortemente na própria habilidade, na própria oratória, na própria retórica, na própria inteligência. Pessoas que achavam dominar todos os assuntos e que, no final das contas, achando-se superiores, procuravam então diminuir Paulo. É curioso que o texto, ele mostra que Paulo, ele também sabia quem eram os seus críticos e também quais eram as críticas. É interessante observar que eles usavam alguns argumentos muito cruéis. Eles diziam assim: Paulo é fraco, ele é tímido, a presença dele é uma presença pobre. Esse homem, ele é muito intimidador quando está longe. Quando está longe, atrás do papel e da pena, ele é muito duro, ousado. Ele fala de maneira severa. Mas quando presente, a presença dele não é grande coisa. Eles dizem também que Paulo é alguém que vive de forma carnal, de forma profana, como alguém que não vive a genuína espiritualidade. Ou seja, como se Paulo não andasse sob a luz, orientação do Espírito Santo. Eles estavam acusando Paulo de não ter uma qualidade moral para lidar com os coríntios. Bem, de onde eles tiraram isso é um enigma, né? Mas eles falavam isso e diziam também que a palavra de Paulo era desprezível. Quando fala isso, está dizendo assim: ele não tem sabedoria, ele não tem uma boa retórica, ele não usa uma linguagem toda complicada, ele quando fala, ele não fala como os grandes mestres da Grécia, os mestres romanos ou os mestres da região de Corinto. Naquela época, a gente pode observar que eles se apoiavam muito na habilidade de falar, nas palavras, no argumento, na inteligência. E eles dizem que Paulo tinha uma palavra desprezível, porque ele não se valia desses recursos. E se você tiver curiosidade, leia o capítulo 1 e 2 de 1 Coríntios. E você vai ver que Paulo, ele fala que de fato não queria usar desses recursos. E queridos, os acusadores, os arrogantes, aqueles que julgavam, aqueles que se intitulavam os donos da palavra final, eles diminuíam Paulo dizendo: ele é fraco, ele é forte quando longe, ele não tem uma boa retórica, ele é carnal, ele vive no pecado, ele não é digno de crédito. Resumindo, esses homens que estavam acuando Paulo, eles estavam olhando muito para si mesmos, evidenciando as próprias virtudes, diminuindo aqueles que eram diferentes, classificando-se como superiores, espirituais, como sábios e, consequentemente, mais dignos de serem ouvidos e de serem seguidos. Sabe, esse cenário é um cenário que descreve uma disputa por posição. Aqueles mestres da igreja de Corinto, ou aqueles que estavam se infiltrando na igreja, eles viram na igreja uma oportunidade de ter poder e de ter uma audiência que pudesse cuidar deles. Então, eles queriam tirar Paulo de cena para se colocarem como aqueles dignos de serem ouvidos, sendo então os mestres dos coríntios. No meu entendimento, é uma equação simples. É como se você tentasse somar você mesmo. Eles estavam somando, eles, falando deles, acrescentando mais deles, aumentando-se a si mesmos, multiplicando as próprias virtudes e qualidades.
diminuindo, subtraindo quem Paulo era, para que no fim o resultado fosse superioridade. Eles estavam falando de si, multiplicando suas virtudes, diminuindo Paulo, para chegar a uma conclusão que era do agrado deles, que seria: somos superiores, devemos ser ouvidos. Paulo não é digno de crédito. Queridos, eu não sei se vocês estão entendendo a dinâmica do contexto, mas Paulo está lidando com críticos e críticas. E para você entender, o versículo base, eu entendo, que pode ilustrar bem esse contexto, é o versículo 12 que diz: Paulo fala, porque nós não ousamos classificar-nos ou comparar-nos como alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se, revelam insensatez. Olha como esse texto ele tem alguns verbos interessantes. O verbo classificar, comparar, louvar, medir. Paulo não fala isso por acaso. Deus está falando por meio de Paulo. E Paulo, então, ele traz algumas palavras que expressam a ideia. Aqueles críticos de Paulo, eles estavam usando muito a ideia de classificar, comparar, louvar e medir. Eles, então, estavam classificando as pessoas, comparando-se com as outras pessoas, medindo com os outros, para, no fim de tudo, louvarem a si mesmos. Essas palavras, elas são importantes, porque a gente pode observar que esses verbos, a ação daqueles críticos, elas tinham uma característica muito malvada, sabe? Eles estavam olhando a si mesmos, evidenciando as virtudes, classificando-se em superioridade, exercendo uma postura de louvor a eles mesmos para dizer: esqueçam os outros, tudo o que vocês precisam, vocês têm aqui em nós. E sabe o que Paulo fala? Isso é insensato, isso é estúpido, isso não tem o menor sentido. Classificar, medir, comparar, para no fim louvar, esse é um ato insensato, é um ato que demonstra plena ignorância. E era isso que aqueles homens faziam. E Paulo diz que eles não estavam em juízo perfeito. Sabe? Esse é um problema humano há muito tempo. Se nós observamos o contexto de Corinto, ele pode servir como uma alavanca para uma observação dos dias atuais. Eu penso que, infelizmente, nós estamos vivendo em uma sociedade de rótulos. Uma sociedade que rotula, que classifica, que compara, que mede, para no fim louvar. É frustrante, porque as pessoas estão sendo classificadas e medidas por causa do corpo, por causa da cor, por causa do status, por causa das preferências. Queridos, pensem nisso. Os homens estão constantemente numa tentativa de se promover, comparando pessoas e julgando pessoas, porque elas são gordinhas ou magrinhas, porque elas têm barriga chapada ou porque elas têm o corpo flácido, porque são altas ou baixas. O tempo todo fazem isso. Estão julgando as pessoas por causa da cor. Ser negro é um problema? Ser branco demais é um problema? É um critério complexo. As pessoas estão julgando umas às outras pelas preferências que têm, pelo cabelo que usam,
pelas roupas que usam, pelo gosto musical, ou pelo partido que gostam, ou pelo time de futebol que gostam. E a nossa sociedade, ela se mostra intolerante com as preferências. A nossa sociedade também mede os outros pela conta bancária, pelo carro que dirige, ou medem as pessoas pela casa que moram, pela roupa que usa, pelo calçado que calçam, pela marca do relógio, pela marca da bolsa, pela marca do óculos. Tudo o tempo todo é colocado em comparação, em análise, é classificado. Queridos, é assim o nosso mundo. E é triste. É triste do meu entendimento, porque isso traz uma sequela muito profunda para aqueles que são rotulados como inferiores. Pense, queridos, se a nossa sociedade está rotulando as pessoas, é uma coisa muito boa para aqueles que recebem o rótulo lindo, rico, poderoso, aquele que se veste bem, aquele que tem assim uma posição de destaque, aqueles que estão recebendo um rótulo precioso e estão ascendendo na mídia, sendo colocados como ícones. Aqueles que são os ídolos, aqueles que são colocados em pôsteres e que estão no quarto das pessoas. Esses, tudo bem, tá ótimo para eles. Mas e quanto àqueles que recebem um rótulo negativo? Aqueles que são classificados como inferiores, como piores. Aqueles que são rotulados de feios, de gordos demais, de magros demais, de deficientes, de pobres. Aqueles que recebem apelidos. Aqueles que são humilhados publicamente. Já tentou imaginar o que é estar na pele dessas pessoas? Já imaginou o que é ser alvo desse tipo de crítica? Queridos, esse assunto tem sido muito evidenciado. A palavra bullying tem sido muito falada nos últimos anos. E esse assunto tem sido evidenciado porque o índice elevado de suicídios tem trazido preocupação. Quando nós estamos na escola ou quando nós estamos no meio dos amigos, é fácil colocar um apelido na pessoa e ela ri. Ela celebra, ela acha graça. Ô gordinho, ô magrinho, ô cabeçudo, ô feioso. A pessoa ri, ela acha graça. Mas o que há no coração dessa pessoa? O que será que ela sente? O que será que ela pensa de si? Será que quando essa pessoa chega em casa, ela não se olha no espelho e ela lamenta quem é? Talvez. Há muitas pessoas recebendo apelidos, sendo rotuladas e classificadas, e quando elas estão no particular delas, aquilo se torna uma ferida dolorosa, algo que machuca e que traz desesperança para elas. Muitos que sorriram em público, sofreram no particular, tentaram suicídio na vida privada, alguns até tiraram a própria vida, porque não conseguiram carregar o rótulo negativo que receberam. Irmãos, eu faço um apelo sincero. Prestem atenção ao cenário em que estamos vivendo. Estamos vivendo dias em que, nesse mês de junho de 2020, toda essa trama, esse apelo popular que tem acontecido nos Estados Unidos pelo assassinato daquele homem negro por um policial. Aquilo tem trazido à tona uma série de problemas que existem não apenas na sociedade dos Estados Unidos, mas é um problema do Brasil, é um problema dos países do mundo. Não vivemos num mundo justo. Não vivemos num mundo que sabe respeitar diferenças. Por mais que o mundo seja muito miscigenado, por mais que os homens tenham cores diferentes, estaturas e corpos diferentes, ainda existe um padrão de beleza. É o louro?
o corpo sarado, o rico, o branco, o que tem olhos claros, ainda é assim. E sabe, é preciso falar desse assunto para dizer que não se pode rotular pessoas. É um exercício insensato comparar, medir, classificar para então louvar. É um exercício que revela uma ignorância muito profunda. Rotular alguém numa posição boa, enquanto se rotula alguém como inferior, para que então a classe privilegiada receba louvor e possa estar estampada como o padrão de beleza a ser seguido. Um cristão, ele pode classificar alguém? Será que aquele que é discípulo de Cristo, será que ele recebeu o direito de classificar, comparar, medir? Será que esse é nosso papel? Irmãos, respondam isso para si mesmos. Seria eu capaz de medir alguém? Será que você seria capaz de classificar alguém? O problema é que nós tentamos. O problema é que nós gostamos. O problema é que isso é muito natural para nós. É muito fácil para nós medir pessoas. É muito fácil para nós rotular pessoas. Esse é bom, esse é bonito, aquele é feio, aquele é espiritual, aquele é esquisito, aquele não merece. É assim que nós fazemos. Mas eu quero te lembrar uma coisa. Jesus não seguiu rótulos. Jesus não estava na sua vida e ministério preocupado com aparências. Jesus era conhecido por ser amigo de pecadores. Ele era conhecido por ser amigo de prostitutas, cobradores de impostos, amigo de leprosos, amigos de pessoas que não tinham o menor valor para as pessoas. Jesus nasceu e viveu numa sociedade onde havia uma classe que se rotulava de maneira muito profunda. É aquela classe que quando orava dizia: "Oh Deus, eu te dou graças porque eu não sou como os outros homens. Eu não sou como aquele ali, eu não sou como aquela lá, eu não sou como os outros povos da terra. Eu dou graças porque eu sou diferente." E sabe o que Jesus falava? Que isso não tinha valor. Jesus estava o tempo todo dizendo: olha, isso é estupidez, isso é ignorância. Quando Jesus estava comendo na casa de Mateus, por exemplo, Jesus estava comendo na casa de cobradores de impostos. A classe superior, ela estava olhando para aquilo e dizendo: olha, aquele mestre come na casa de pecadores. E Jesus diz: os que se consideram bons não precisam de médico, mas eu vim para os doentes. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, se você se acha bom demais, ao ponto de que não precisa do que eu ofereço, então, viva a sua vida. E eu vou oferecer o que eu tenho para aqueles que estão dispostos a receber. Queridos, Jesus não estava seguindo rótulos. Jesus não estava preocupado com as aparências. E se você é cristão, você não pode de forma alguma medir, comparar, classificar para louvar uma classe específica. Você não pode trazer sobre as pessoas um fardo de dizer feio, gordo, negro, pobre, inferior. Não, você não pode fazer isso. Na verdade, aquele que é cristão precisa ser capaz de olhar para as pessoas e ver todas as pessoas como criaturas, criações de Deus, vendo todos como iguais. Isso é o que Cristo faria. Particularmente, eu carrego dentro de mim profunda tristeza quando eu vejo pessoas sendo humilhadas, quando eu vejo pessoas sendo criticadas. Queridos, tem pessoas que acolhem apelidos
de maneira carinhosa. Mas nós precisamos tomar muito cuidado com o modo como chamamos alguém. Às vezes o apelido é carinhoso, mas e se a pessoa não entender dessa forma? Nossa sociedade é racista, é preconceituosa. Nossa sociedade, ela é tão fraca nesse assunto que as pessoas, elas estão se confundindo o tempo todo. Pare para pensar. O próprio noticiário faz isso. Policial branco mata homem negro. Homem negro foi xingado em tal lugar. Ah, policial prendeu homem negro. Homem negro foi assassinado. Queridos, eu não estou criticando, mas para pensar. A própria forma de dar a notícia gera racismo. Não existe esse negócio de homem negro foi morto. Não existe esse negócio de mulher negra foi isso, aquilo. É pessoa. A mídia tem que parar com esse negócio também de falar assim, homem branco fez isso com o outro. Não existe esse negócio de falar que o branco fez ou que o negro fez. Não tem esse negócio de homem negro mata homem branco ou homem branco mata homem negro. Esquece o rótulo. Homem matou outro homem. Homem humilhou outro homem. Acabar com esse negócio de ficar focando o tempo todo em aquilo que foi classificado e rotulado. Isso me frustra. Eu sei que existe preconceito, mas a própria notícia gera classificação e rótulo. Eu acho que a gente deveria chegar num ponto de dizer, esquece a cor, esquece o gênero, esquece a classe. Vamos falar de fatos, vamos falar de indivíduos. Não importa se é americano, se é brasileiro, se é estrangeiro, se é evangélico, se é hindu, se é católico, se é o que quer que seja. Quando narrarmos fatos, vamos falar de fatos, valorizando o ser humano pelo que ele é. Com isso, o que eu quero dizer? Se nós continuarmos o tempo todo noticiando e compartilhando coisas a partir de rótulos que damos, eis aí um grande problema. Não é necessário rotular. Não é necessário dizer a cor, o gênero, a classe social. Algumas vezes, nem seria necessário dizer a religião. Infelizmente, queridos, os homens são tendenciosos. E eles usam o rótulo quando é do agrado deles. Já reparou isso? Pouco se fala das pessoas e das classes quando elas fazem alguma coisa boa. Normalmente não se fala assim, igreja evangélica acolhe pobres no templo. Não se fala disso. Mas, se aquela mesma igreja cometeu um erro, vão dizer, evangélicos fazem tal coisa. É assim que acontece. Branco faz tal coisa. Homem negro faz tal coisa. Tudo bobagem. Eu acho que deveríamos tomar mais cuidado com os rótulos. E se você é cristão, cuidado com a medição, com a comparação, com a classificação, para que você não louve uma classe específica. Para que você não louve um perfil específico. Cuidado com isso. Isso é insensato. Alguém pergunta então, Tiago, o que eu devo fazer? Como eu posso lidar com esse problema? Bem, Paulo ele fala o que ele fez. É interessante que no capítulo 10, no versículo 3, ele diz assim, porque embora andamos na carne, nós não militamos segundo a carne. Olha o que Paulo diz. Eu vivo nesse corpo. Eu tenho um corpo de carne. Mas eu não sou dominado, governado pela minha carne. É como se Paulo dissesse assim, eu sou um ser humano, mas eu não quero ser regido pelos impulsos tão primários, básicos, primitivos e maus que são inerentes de mim. É como se Paulo dissesse assim, eu sou um ser humano, mas eu não quero que o pior da natureza humana se revele em mim.
E quando Paulo fala disso, ele está falando dos impulsos de agressividade, dos impulsos imorais, daquela natureza autossuficiente que é própria do ser humano. Paulo está dizendo, olha, eu não quero ser governado pelo que há de pior na natureza humana. Ele fala no versículo seguinte, ele diz, porque as armas da nossa milícia, elas não são da carne, mas elas são poderosas em Deus. E são tão poderosas que podem destruir fortalezas. Se Paulo diz que não quer ser regido pelo que há de pior na natureza humana, ele diz, eu quero usar as armas de Deus. As armas que são poderosas, porque são armas que eu posso tomar, pegar e usar, porque são oferecidas por Deus. E que armas são essas? É a guerra? Não. É a acusação, a crítica, o ódio? Não. As armas que são poderosas, armas divinas. A sabedoria é uma arma. A fé, o amor, a bondade, o serviço. Essas são as armas poderosas. Irmãos, isso parece até incoerente, não parece? Porque no nosso mundo, nós pensamos que boas armas é a obstinação, a agressividade, né? A palavra falada sem pensar duas vezes, ou a pessoa que é tão perspicaz e é tão decidida que passa por cima de tudo. Essas são boas armas pela perspectiva humana. Mas as armas espirituais que destroem fortalezas não são essas. A sabedoria é uma arma espiritual. A fé, o amor, a bondade, o serviço, a misericórdia, o perdão. Essas são as armas espirituais que quebram fortalezas. Pare para pensar. Se alguém te ofende, se alguém te fere e te magoa, a coisa mais humana é revidar, não é isso? É agredir, é falar palavras duras, humilhar a pessoa, é diminuir a pessoa, é agredi-la com tudo que tem dentro de você, externar toda a sua raiva. E isso é o que há de mais básico na natureza humana. Mas isso não produz bom resultado. Já parou para pensar que se, pelo contrário, você dissesse, eu te perdoo, eu não vou pagar na mesma moeda, ou guardar silêncio. Já reparou como isso é mais poderoso? Quando nós tratamos atos errados de forma errada, nós erguemos ainda mais as barreiras e as fortalezas. Tornamos ainda mais intransponível o obstáculo criado. Mas quando nós agimos com as armas espirituais, nós quebramos e destruímos fortalezas e barreiras. É assim que se vence o mal, queridos, com a prática do bem. Veja o próximo versículo. Paulo diz, nós anulamos os sofismas, os argumentos maliciosos e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Olha, eu quero que os meus pensamentos, que aquilo que eu tenho dentro de mim, que possa ser entregue a Cristo como algo que lhe agrada. Paulo está dizendo assim, eu quero dominar os meus pensamentos para que eles sejam obedientes a Cristo. Eu quero dominar não apenas quem eu sou, mas aquilo que eu penso, aquilo que inevitavelmente vai ser externado e falado, para que tudo seja justo aos olhos do meu Senhor. E assim, quando o que está dentro de mim for colocado para fora, isso certamente será bom. Isso será espiritual, isso será sábio, isso será capaz de confrontar o que há de pior na boca do ser humano e assim combater o que há de mal, não com maldade igual e oposta, mas com sabedoria. Queridos,
Paulo tem um entendimento de que uma vida sábia, uma vida que confronta o errado, é uma vida que é vivida debaixo da obediência de Cristo. E para Paulo, se ele vive uma vida onde pensamentos são oferecidos a Cristo, para que ele analise, para que ele julgue e para que eu então possa praticar o que é aprovado por Deus e Cristo, bem, se eu viver dessa forma, aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, a maneira como eu lido com as pessoas, será uma maneira justa, perfeita e boa. Sabe? É preciso acabar com rótulos. É preciso acabar com o medir, com o comparar, com o classificar, para que não haja louvor de uma classe específica. É tempo de tomar cuidado para que nós não venhamos rotular pessoas e trazer um fardo sobre elas. A nossa sociedade é uma sociedade que vive pela equação mais de mim, multiplicando minhas virtudes, diminuindo o outro, para que eu seja e me sinta superior. Cristo não era assim. Os cristãos não podem viver assim. E no fim, talvez você esteja pensando assim, então, o Tiago está dizendo que é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Quer dizer então que toda religião, toda crença, todo credo, tudo é igual, tudo então é a mesma coisa. Queridos, Deus tem a sua forma de analisar. O nosso papel é crer no Evangelho, viver o Evangelho, pregar o Evangelho e deixar o juízo com Deus. A Bíblia diz, Deus tem um dia determinado, onde o Cristo há de julgar os homens. Isso está escrito em Atos capítulo 17, versículo 30 e 31. Lá está escrito isso. E de fato não é o nosso papel julgar as pessoas. Não é o nosso papel preocupar em classificar e emitir juízo. O nosso papel é viver, é pregar e deixar Deus analisar os homens. Então, nessa noite, eu quero te convidar a uma reflexão. Baseado na experiência de Paulo, que tinha críticos e acusadores, trazendo e levando sobre ele críticas e acusações severas. Paulo, ele nos traz um ensino de que nós não devemos entrar nesse caminho perigoso, porque ele é insensato. Não devemos ser dominados por aquilo que há de pior em nossa natureza. Precisamos viver recebendo de Deus as poderosas armas que quebram obstáculos. E no fim de tudo, que nós possamos deixar Cristo julgar os nossos pensamentos e que nós não julguemos ninguém. Que possamos amar uns aos outros, que possamos acolher uns aos outros. Eu acredito que, inevitavelmente, nós teremos preferências, teremos opiniões que vão ser contrárias à opinião dos outros. Mas é preciso tomar cuidado para que as minhas opiniões não me tornem em um sofista, em um dono da verdade, em alguém que se vê como aquele que tem a palavra final e decisiva sobre tudo. Cuidado com isso. Você não tem essa capacidade, nem eu. E tome muito cuidado, porque agindo com o que há de pior em você, você só vai construir barreiras. Mas se você quer destruir as fortalezas, receba de Deus as armas espirituais. E elas não são armas de agressividade. Elas são todas movidas no amor. E lembre-se, toda a lei de Deus, toda a palavra de Deus se resume em amar a Deus e amar o próximo. Quem ama não rotula. Quem ama não mede. Quem ama não classifica. Quem ama recebe os diferentes e cuida deles. Queridos, não vamos fazer o que os críticos de Corinto fizeram. É tempo de ser como Cristo.
É tempo de fazer o que Cristo fez. E faça isso no seu dia a dia, nas pequenas coisas. E se por um acaso você descobrir que dentro de você existe uma tendência de rotular pessoas, confessa esse pecado, porque é pecado. Vamos orar. Deus, eu quero te agradecer, Pai, pela instrução bíblica. Quero agradecer pelo texto e pelo que o Senhor tem trazido para o nosso aperfeiçoamento. Por favor, Pai, livra-nos de todo orgulho, de toda soberba e nos ajuda, Pai, a viver em humilhação diante de Ti. Por favor, Pai, ajuda-nos a amar as pessoas como o Senhor ama. Ajuda-nos, ó Pai, a não vivermos como críticos, que o tempo todo criticam todo mundo. Pai, guarda o nosso coração e ajuda-nos a viver para a Tua glória. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Jesus, quero renovar meu ser, sei que a graça vem só de Ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em Tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, nadando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Abre os olhos meus, quero ver o Teu olhar, mostra o Teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o Teu querer cada dia mais, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em Tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, nadando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve.
Espírito de Deus, o poder do amor, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Depois dessas observações que Deus nos trouxe, depois da instrução bíblica e do encorajamento que nós aprendemos pela experiência de Paulo, queridos, Paulo viveu sob críticas, debaixo de severas acusações, e não é fácil viver assim. É claro que nem todos vão nos amar, é claro que nem todos vão gostar da maneira como vivemos e das coisas que falamos. Críticos sempre vão existir. Mas sabe, eu não quero ser crítico. E você também queira não ser crítico. Se críticos e acusadores andam por aí, que nós possamos ter uma decisão sincera. Eu não vou ser um deles. Eu não vou rotular pessoas. Eu não vou medir, comparar, classificar. Eu não vou fazer isso. Não faça isso. Ame pessoas. Há muitos cristãos classificando as pessoas e julgando elas em nome de Cristo, quando Cristo não fez isso. Então, queridos, eu espero que tudo que Deus nos trouxe nessa noite sirva para nos conduzir como pessoas que amam, como pessoas que acolhem, como pessoas que vivem usando aquilo que Deus dispõe. Amor, bondade, perdão, serviço. Viva assim. E que a graça do céu esteja sobre você. E que nós vivamos como Cristo viveu. Que Deus te abençoe.